de fé de um brasileiro de nome Chico Xavier que mudou a vida de muitas pessoas. Ele psicografou 468 livros, mas não se intitulava o autor, porque ele dizia que apenas escrevia o que os espíritos lhe ditavam. E conheça agora a história de uma rio-sulense que dedicou muitos anos da sua vida à psicografia de 2 livros. A fé que hoje move Maureen vem de berço. Os pais, que foram católicos por um tempo, adotaram o espiritismo com o passar dos anos. Olha, eu me considero espírita de berço, porque eu tinha menos de 1 ano de idade, acho que uns 6 meses, quando os meus pais abraçaram a doutrina espírita. Já eram simpatizantes antes. Em tantos anos dedicado à religião e à fé, sempre buscou a evolução como ser, assim como pede a doutrina. O espiritismo é um convite diário à reformação moral. Ele torna as coisas mais fáceis, no sentido de que a gente passa a ter uma visão mais ampla da vida, da morte, que para nós nada mais é do que uma passagem para o plano espiritual, mas por outro lado ele torna as coisas mais difíceis, porque quem abraça o espiritismo de coração se defronta com a necessidade diária de se autoburilar, de se autodisciplinar, de se corrigir, de se melhorar, de se crescer espiritualmente. E em 2003, Maureen recebeu uma grande missão, psicografar um livro, missão que não é para qualquer um. Se tratando de mediunidade, é bom esclarecer que existem 2 tipos de médiuns. Os médiuns missionários, que é o caso do Chico Xavier. São espíritos que vêm com uma tarefa de trazer esclarecimento, consolo. Chico Xavier psicografou mais de 300 obras e tinha só o 4º ano primário. O primeiro livro, com 164 páginas, foi como uma colcha de retalhos e levou cerca de 2 anos para ficar pronto. O primeiro livro que eu recebi nos campos da França, eu comecei a recebê-lo de trás para frente. Mostram as 2 encarnações anteriores do espírito do Padre Hugo, e eu até acreditei que se tratava assim, de contos. Mas depois, à medida que eu fui recebendo os próximos capítulos, salteados, não estavam na ordem, na sequência, eu fui percebendo que se tratava de uma história maior, de um romance. E depois foi como costurar os retalhos de uma colcha. Maureen dedicava à psicografia um horário específico do seu dia. E por vezes a história que se passava no período da Revolução Francesa ultrapassava seus conhecimentos. Por essa dúvida, o livro foi revisado por um professor de história, doutor com especialização em Revolução Francesa, antes de ser publicado. O segundo, com 255 páginas, teve uma mudança tão brusca que Maureen achou estar saindo dos trilhos. Já o segundo livro, eu recebi ele na ordem, na sequência. E o interessante é que no primeiro dia que eu me dispus a iniciar a psicografia desse livro, eu recebi a mensagem de um amigo espiritual, talvez o próprio Espírito André, que é o autor do livro, nos animando para a tarefa que tínhamos pela frente e também informando que no plano espiritual o livro já estava pronto. Só faltava repassá-lo para o plano físico. O primeiro livro já está na 2ª edição, ou seja, já ultrapassou 20.000 exemplares. O segundo foi lançado na 21ª Bienal em São Paulo, já que na avaliação do Idefran teve nota 9. Ambos exigiram horas de dedicação e disposição de Maureen, que tamanha dedicação à fé não descarta um 3º título.
de hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós temos um outro encontro marcado. A gente se vê. Até mais!